Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai e à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que depois de assentar o alicerce, se mostre incapaz de a construir, e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o seguimento de Jesus, como nós ouvimos e sabemos, é difícil, porque é exigente. Quando nós ouvimos esse Evangelho, vemos que Jesus está rodeado de uma grande multidão que o seguia. Muitos seguem Jesus, nós sabemos. E esse seguimento vai depender também de cada um de nós se colocar à disposição do Senhor com radicalidade. Jesus, vendo esta grande multidão, volta-se para eles e diz: Se alguém vem ter comigo, mas não é capaz de poder renunciar ou preferir Jesus em relação à sua família e a todos os seus bens, não serve para ser seu discípulo. Depois, quando Jesus vai falar da cruz, também continua, de certa forma, a recordar-nos que a cruz é necessária para poder também ser seu discípulo. Mas o que é ser discípulo de Jesus? Como nós sabemos, acompanhando o próprio Jesus, muitos o seguiam, tanto os discípulos de multidão, mas aqueles mais próximos de Jesus. No tempo de Jesus, havia alguns mestres, ou muitos, que sempre tinham certas ideias que chamavam a atenção a grupos de pessoas, porque gostavam de ouvir, ou porque gostavam dos seus ideais e propostas, ou do seu estilo de vida. Então, muitos passaram a seguir Jesus
porque sentiam uma grande necessidade de escutá-lo, mas também um grande interesse em ser curados dos seus males e de ser libertos. Como nós já sabemos, como Jesus tanto os curou e libertou do jugo do demônio. Então, acabou por ter grande e numerosa multidão. Mas só que Jesus não quer que o sigamos só porque gostamos das suas palavras. Ele não quer que nós o sigamos só porque Ele é o Senhor e porque é o Filho de Deus enviado ao mundo. Jesus quer algo mais concreto, algo que possa mudar a nossa vida, que é, com certeza, uma decisão firme e radical. Para quê? Para que as suas palavras possam produzir os frutos que Ele deseja. Ouve-se muita propaganda por aí, é lindo ser católico. Mas essa frase, que não deixa de ser importante, ela é importante sim, mas é o convite que deve estar por trás, deve ser muito mais forte do que ser lindo. É lindo manifestar a nossa fé. É lindo dizer em quem nós queremos crer e seguir. Mas e a nossa cruz? E as nossas renúncias que Jesus aqui nos pede? Onde estão? Sabemos que existem muitos tipos de cristãos. E um deles é, quando aparece um momento de dificuldade, quando alguém que ele ama, da sua família, acontece algo de extraordinário, que acaba por morrer ou acaba por estar a passar momentos difíceis de enfermidade, ficam revoltados com o Senhor porque não atende os seus pedidos e acaba por voltar as costas, acaba por ficar revoltados com o Senhor. Onde está a cruz? Onde está aquilo que Jesus acaba de pedir? Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, aos irmãos. É claro que Jesus, de maneira alguma, Ele não quer que nós abandonemos as nossas famílias, que nós deixamos de lado, nem muito menos aquilo que foi conquistado com o fruto do nosso suor, os nossos trabalhos. Jesus coloca-se aqui como alguém que é e deve ser a joia mais preciosa da nossa vida, por quem devemos fazer tudo por Ele. No sacrário, sabemos que Jesus está presente e vale muito mais do que qualquer ouro, do que qualquer diamante. Por isso, muitas parábolas que Jesus já contou, sobretudo aquelas que falam da joia preciosa ou do tesouro precioso, daquilo nós somos capazes de vender tudo para poder conquistar. Por isso, seguir Jesus é uma questão de opção, mas uma opção concreta. Não é apenas para ser bonito, mas justamente para poder firmar a nossa fé naquele que nós dizemos que amamos. O que deve motivar o nosso discipulado a Jesus? O que deve motivar o nosso discipulado a Jesus é o amor verdadeiro, incondicional a Ele. Nada deve estar em primeiro lugar do que o nosso amor incondicional a Jesus. A opção por Ele é que deve modelar a nossa vida, é que deve mudar, o nosso estilo de vida, as nossas opções, a forma como nós falamos e como nós nos relacionamos uns com os outros. Por isso que São Paulo, na sua comunidade de Filipos hoje, apresenta para nós um quadro daquilo que é o desejo do seu coração em relação àquela comunidade que ele tanto amava.
Paulo amava tanto esta comunidade de Filipe a ponto de dizer que daria sua vida por ela, derramaria o seu sangue pelaquela comunidade. Por isso, ele pede que nós estejamos atentos na nossa forma de viver diante de um mundo perverso. E já era naquela altura e continua a ser hoje. Um mundo depravado e perverso. Continua e vamos continuar. Porque sempre vai haver pessoas que querem fazer opções contrárias aos mandamentos de Jesus. Por isso ele diz: obediente como vocês sempre têm sido, trabalhai com temor e tremor para a vossa salvação, não só como fazias na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Porque o que Deus espera de nós, né? Na verdade, é Deus que opera e espera de nós esse esforço. Por isso, ser discípulo de Jesus é exigente, exige a cada dia um esforço para que nossa vida seja transformada. Você e eu, nós estamos aqui à escuta dessa palavra, como tantos outros que nos acompanham. O que estas palavras de Jesus, ou mesmo de São Paulo, querem dizer para nós? O que elas provocam, de forma que nós possamos tomar uma decisão concreta. Como é a minha relação com a cruz que eu tenho? Porque a cruz que eu tenho tem que ser entendida não como alguém que eu tenha que levar. A cruz que eu tenho é justamente a minha opção por Jesus, que deve me fazer entender que tudo aquilo que é obstáculo, eu tenho que procurar fazer por amor para poder superar e ter força para poder conquistar aquilo que é o desejo de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, volto a dizer, a sua cruz não é o seu marido e nem a sua esposa. A sua cruz não é ou não são os seus filhos. A sua cruz é e deve ser, como a minha também, a nossa opção por Cristo. Porque sendo esta cruz a nossa opção por Cristo, é que nós vamos entender tudo aquilo que Ele diz e fala para nós. Diante das nossas dificuldades, o que deve modelar é o nosso amor por Ele e também por cada um dos irmãos. Então, abraçando a palavra do Senhor, que vem nos ajudar a cada dia a nos tornarmos discípulos do Senhor, é importante saber calcular, como o Evangelho nos apresenta. O que significa sentar? Para poder calcular se aquilo que eu vou construir, eu hei de terminar, ou vai ficar aí pelo caminho, para que os outros possam fazer troças da minha vida. Jesus está querendo dizer que a nossa opção por Ele tem que ser calculada de forma que eu não desista pelo caminho e os outros possam apontar na minha cara: esse daí não era seguidor de Jesus? Agora vive noutra vida? Esse daí não tinha opção da fé e agora voltou para trás? Disse que tinha Jesus como Senhor da sua vida, agora tomou outro rumo? Este é o calcular que Jesus nos apresenta. Este é o sentar que Ele nos pede que façamos, para que nós saibamos que para seguir a Cristo, temos que apontar, que sabemos que temos as dificuldades e que devem ser superadas. E assim pode valer para aquela história do rei, saber como guerrear, como trabalhar, para que eu não possa depois perder por causa do meu orgulho. Trabalhamos, sim, mas precisamos ser mais firmes. Celebrando esta memória hoje desse grande homem de Deus, que apesar de uma vida, de lutas, de ter construído uma família,
mas também teve um papel fundamental e importante para este país. Um homem que lutou, sim, guerreou, sim, mas foi um homem de fé, porque em tudo colocou e depositou confiança naquilo que ele acreditava, e por isso saiu vitorioso. Homem que amava muito a Eucaristia e a Nossa Senhora, tornou-se depois santo porque fez uma opção, deixou tudo para poder abraçar a vida consagrada. Quer ser para nós, diante desse convite de Jesus no Evangelho, também um exemplo de não ser apegado aos bens materiais. De tudo aquilo que possuía, distribuiu entre amigos, distribuiu entre aqueles que queria e meteu-se no convento para entregar, e continuar a entregar a sua vida ao Senhor. Quem teria coragem hoje de deixar tudo por causa de Jesus? Quem teria coragem hoje de poder renunciar tudo aquilo que acha importante para colocar em primeiro lugar o seguimento de Jesus? É o desafio, que o Evangelho nos apresenta, mas que também a vida do santo de hoje e tantos outros também apresentam para nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.